tarde. O Congresso Nacional entra na última semana de votações de 2017. Antes de entrar em recesso, os senadores têm que votar 2 medidas provisórias e alguns projetos. Além disso, junto com os deputados, é preciso decidir sobre os gastos do governo no ano que vem. O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, pretende votar até quinta-feira o orçamento da União para 2018. Mas antes, a matéria precisa ser votada pela Comissão Mista de Orçamento. Aqui no Senado, o presidente Eunício Oliveira pretende encerrar o ano com a votação da PEC dos precatórios. Ele estende o prazo de pagamento das dívidas judiciais de estados e municípios de 2020 para 2024. Também está na pauta o projeto que cria a Política Nacional dos Biocombustíveis. Mas antes de analisar qualquer projeto, os senadores precisam primeiro votar 2 medidas provisórias que estão trancando a pauta. A MP que trata da renovação da lei do audiovisual e do Recine e a medida provisória que cria incentivos para a exploração de petróleo no Brasil. A MP foi editada em novembro com o objetivo de estimular a participação de empresas estrangeiras nos leilões do pré-sal. Entre os incentivos está a isenção de impostos de importação. E para o ano que vem, o presidente do Senado já destacou as pautas que devem ter prioridade. Nas primeiras semanas eu quero deixar uma pauta pronta, tanto na questão da microeconomia, aquilo que não puder ser discutido esse ano, como na questão da segurança pública. Foram 2 compromissos que eu fiz no final. Nós vamos aprovar todas as matérias possíveis de ser aprovadas. A medida provisória 808, que mudou alguns pontos da reforma trabalhista, foi tema de audiência na Comissão de Direitos Humanos. O texto foi criticado pelos participantes. O presidente Michel Temer assinou a medida provisória no dia 14 de novembro, 3 dias depois de a reforma trabalhista entrar em vigor. Foi para cumprir acordo com os senadores que votaram a favor da reforma. Sem emendas, o projeto não precisou voltar à Câmara. O objetivo da medida provisória é alterar alguns pontos que seriam prejudiciais aos trabalhadores. Mas os participantes afirmaram que a medida não amenizou o impacto da reforma. Como exemplo, o trabalho intermitente. Trabalho 17 horas. No fim do mês, eu pego o que eu recebi e tenho que botar mais 2,25. É trabalho escravo, trabalhei de graça. Quem tem uma renda tão baixa, abaixo do salário mínimo, ele não vai tirar uma parte da sua renda para complementar a contribuição previdenciária, porque ele já vive no limite do mínimo ou abaixo do limite do mínimo. Outros pontos também foram criticados. A medida provisória exclui uma previsão que constava na reforma de que quando não fosse possível recolocar a gestante numa atividade salubre na empresa, ou seja, não tivesse um posto nessas situações, ela receberia salário maternidade, seria equiparado à gravidez de risco. Isso foi excluído. Isso vai deixar uma situação em aberto para essas situações e que vai dificultar ainda mais as situações das empregadas gestantes quando estiverem trabalhando em local insalubre. Uma questão processual que viola frontalmente a Constituição Federal, que é a aplicação imediata, inclusive para os contratos de trabalho em curso. Isso viola o princípio, ele despreza os atos jurídicos perfeitos constantes na Constituição Federal. Ele despreza toda a norma que vem, que impede que a lei retroaja para poder prejudicar. O senador Paulo Paim afirmou que a Comissão de Deputados e Senadores, que tem a função de analisar a medida antes do plenário da Câmara e do Senado, nem foi instalada. Demoraram esse período todo para mandar uma medida provisória. Desde a época que foi aprovado, mandaram em cima do laço e até hoje a comissão não foi instalada. Dizem que a presidente pode ser Beltrano, Ciclano pode ser o relator, só que o prazo legal, regimental já terminou. Veja a esculhambação que está esse governo e os seus aliados. Quase 24% dos brasileiros têm alguma deficiência. São cerca de 45 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Para dar visibilidade aos temas inclusão e acessibilidade, o Senado realizou a 11ª semana de valorização da pessoa com deficiência. A semana começou com um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre a valorização da pessoa com deficiência. O representante do Ministério dos Direitos Humanos defendeu que a inclusão é papel de toda a sociedade. Quando eu penso que a acessibilidade é para todos nós, que quando eu saio do aeroporto puxando uma mala ou empurrando um carrinho de bebê, eu preciso de acessibilidade. Se eu estou num lugar barulhento e eu estou querendo assistir um jornal,
e eu ligo o closed caption, eu estou aproveitando da acessibilidade, não é só a pessoa com deficiência que está aproveitando da acessibilidade. Então, a acessibilidade é para todos nós. Também entrou em pauta o papel da administração pública, quando o tema é acessibilidade. A acessibilidade ela precisa ser vista sob o aspecto profissional, ou seja, ele é técnico, ele precisa e demanda uma série de providências de arquitetura, de informática, sobretudo, e ele precisa exatamente estar absolutamente estruturado dentro da organização de cada órgão que compõe a administração pública. Nós temos a questão da acessibilidade colocada na nossa Carta de Compromissos do Senado Federal, da Diretoria-Geral, e nós temos o Plano de Acessibilidade, que nós trabalhamos, que envolve várias áreas da casa, que envolve, nós contamos aqui, acho que 28 unidades diferentes da casa. No Senado, por exemplo, é comum ver os jovens da APAI pela biblioteca. Eles são contratados para higienizar os livros. Esse emprego está sendo muito bom para mim e quando eu recebo o salário eu ajudo em casa, ajudar a pagar as coisas, a conta de luz. Ali trabalha junto, a lanche também, volta para o trabalho, faz o exercício laboral e vai embora para casa. O trabalho aqui do Senado, que é de higienização de livros, é um trabalho que eles conseguem fazer assim, com perfeição. Além dos jovens da APAI, há vários outros funcionários com deficiência no Senado. Alguns deles foram convidados a gravar depoimentos sobre acessibilidade, especialmente para a Semana de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Como eu fui para a incubadora, não vendaram os meus olhos e isso acarretou na queima da retina. Mas os meus pais, eles sempre me criaram de uma forma completamente normal, que eu tinha vários outros sentidos. Então, assim, eu sempre vivi de uma forma, assim, de querer vencer qualquer tipo de barreira. Eu tenho uma deficiência auditiva unilateral. A minha mãe teve rubéola durante a gravidez, né? Então, desde que eu nasci, eu tenho essa deficiência. Em relação à minha deficiência, o Senado Federal atende bem às minhas necessidades. A jornalista Dinalva Ferreira conversou com a coordenadora interina do Senado Inclusivo, Francis Lobo. Ela considera que já houve avanços para garantir que o direito das pessoas com deficiência seja respeitado. Francis, já é a 11ª vez que o Senado dedica uma semana inteira para essa questão de valorização da pessoa com deficiência. A intenção é o quê? Dar visibilidade a esse tema? Sim, nós achamos que é muito importante que o tema esteja sempre em pauta, que seja sempre levantado, para que nós possamos discutir quais são as dificuldades e também apresentar quais foram os avanços, as melhorias, e a gente tem que sempre dar muita visibilidade a esse tema. São mais de 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Quais são os avanços para garantir que os direitos dessas pessoas sejam respeitados? Bom, hoje nós temos, se a gente for comparar com alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o avanço hoje já é muito grande. Antes a gente nem ouvia falar sobre acessibilidade, sobre inclusão de pessoa com deficiência, a pessoa que tinha que se esforçar para conseguir ser incluída na sociedade. E hoje nós já temos leis, já temos uma legislação muito farta no assunto, culminou agora com a Lei Brasileira de Inclusão, que é de julho de 2015, que entrou em vigor em 2016, e é uma lei que tem ali muitos direitos, muitas coisas positivas para garantir a acessibilidade. A questão comunicacional de pessoas com deficiência sensorial está garantida ali, também acessibilidade física, arquitetônica, tudo está ali, a gente tem que fazer cumprir essas leis. Pois não basta só ter leis, é uma questão mais de atitude, conscientização? Sim, eu considero essa a parte mais importante e a mais desafiadora também, porque a gente consegue
resolver a questão arquitetônica, a gente consegue resolver a questão da comunicação, a gente providencia material em braille, a gente contrata um intérprete de Libras, né? A gente faz as rampas, faz tudo acessível, mas se a atitude das pessoas não mudar, é impossível ter acessibilidade. Essa questão do trabalho, do mercado de trabalho, que é uma coisa muito importante, incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Você acha que as empresas estão preparadas para receber essas pessoas? As empresas, elas tem que se preparar, né? Nós temos a lei de cotas que obriga que as empresas tenham um percentual de pessoas com deficiência empregadas. O grande desafio são as deficiências mais severas, mais graves, porque muitas vezes, como eles podem escolher a pessoa, obviamente, eles vão optar por pessoas com deficiências mais leves e elas conseguem ser incluídas no mercado de trabalho mais facilmente. Pessoas com deficiências mais graves ainda têm um grande desafio aí, ainda tem um longo caminho para poder, de fato, serem incluídas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.